Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que também ensina física. Sim, física para a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Vamos ver uma questão? Muito bem, então diz assim, um atleta pratica salto ornamental, olha ele aqui, fazendo uso então de uma plataforma que está situada a 5 metros do nível da água da piscina. Pois muito bem, se o atleta saltar dessa plataforma, a partir do repouso, com que velocidade ele vai se chocar com a água? Observação, despreze a resistência do ar e considere um módulo da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pois muito bem, do que estamos falando? Estamos falando do chamado movimento vertical, considerando aí no vácuo, uma vez que ele pede para desprezar a resistência do ar. Muito bem, nesse caso então a gente vai adaptar aquelas formulinhas, as equações de espaço e velocidade lá do movimento retilíneo uniformemente variado para essa situação. Então, quando você, no caso, arremessa uma pedra para cima, e aí então atua a chamada força de gravidade. Quando ela está subindo, no caso então vai atuar contra, porque vai parando esse movimento, e no caso quando você joga, ela então vai atuar a favor. No caso então aqui, como o atleta se joga, essa gravidade então vai ter aí o seu sinal positivo. Caso jogasse o objeto para cima, ela então atua de maneira negativa. Pois muito bem. Então nesse caso aqui, no lugar do espaço, vamos considerar esse espaço percorrido com outro nome, de altura. E no caso da aceleração constante, que nós vamos considerar aqui, vai ser a aceleração G da gravidade, geralmente dada por 10 metros por segundo ao quadrado, mas que é mais próxima de 9,8. Mas para efeito de conta, trabalhar com 10 fica mais simples, extremamente simples. Vamos ver? Então, a partir do momento que ele deu, no caso essa altura de 5 metros, vamos então utilizar esta primeira formulinha, a que relaciona então a altura com o tempo. Muito bem. Então essa altura seria h0, uma altura inicial, mais v0 vezes o tempo t, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Muito bem. A altura inicial não tem. Seria então a altura percorrida aí de 5 metros. Velocidade inicial não tem, porque ele fala que sai a partir do repouso, que ele salta. Então, aqui também, velocidade inicial igual a 0. Ou seja, a coisa se resume então em você ter essa alturinha como sendo gt ao quadrado sobre 2. É dado do problema que essa altura vale 5. E que a gravidade, no caso, vale 10. Então, nós teremos 5 igual a 10 vezes t ao quadrado sobre 2. O 10 dividido por 2, quem é? 5 também. E aí você tem 5 do lado, 5 do outro. Nesse caso, então, se simplifica, não complica. E aí, então, isso vai nos dar que esse tempo ao quadrado passe igual a 1 se somente se for no tempo de 1 segundo, uma vez que a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, então o tempo em segundos, ok? E a partir do momento que você tem esse tempo que leva para o atleta chegar a se chocar com a água, para saber então com que velocidade isso vai acontecer, é simples, extremamente simples. A gente pega agora então a equação de velocidade, V igual a V0 mais G vezes T. Okay? Como ele sai do repouso, lembrando, essa velocidade nós já consideramos a inicial igual a 0. Como ele está caindo, no caso então, se aproximando do solo, ou melhor, da água, nesse caso então,
esse movimento a favor da gravidade, consideramos ela então o quê? Positiva. Então aqui nós teremos essa velocidade final como sendo igual a g, que é 10, vezes o tempo de 1, que nós acabamos de achar aqui usando a equação de espaço. E aí então, finalizando, teremos a velocidade como sendo igual a 10 metros por segundo. E isso então, a letra A opção correta. Gostou do trabalho? Então se inscreva, curta, comente e compartilhe. Grande abraço, obrigado pela audiência e pela paciência. Valeu!